Olá, amados, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouco a respeito do caso do Samuel Mariano, que tem sido falado constantemente aí na internet. O assunto tá sendo muito falado, está bombando aí nas redes sociais, acerca de supostas fotos que estão escapando aí. Alguns dizem que é montagem, outros dizem que não é montagem. Então eu queria comentar aqui sobre um erro que o Samuel Mariano cometeu, que foi o fato dele falar daquela maneira acerca de Pablo Vittar. Tudo bem que nós podemos expressar a nossa opinião a respeito das pessoas, porém é bom evitar nós expressarmos a nossa opinião ofendendo as pessoas, né? Ou desmerecendo as pessoas, quem quer que elas sejam, né? Então isso é um ponto que eu queria colocar aqui. O outro ponto que eu queria deixar aqui é o seguinte, é acerca dessas fotos que estão sendo espalhadas por aí, e eu queria falar sobre qual seria ou quem seria a primeira pessoa que teve acesso a essas fotos. Por que eu estou falando isso? Se a primeira pessoa que teve acesso a essas fotos, que partiu dela a questão de espalhar, se essa pessoa é um cristão, nós temos que analisar o seguinte: que tipo de cristão é esse? Que ao invés de procurar resolver o problema por ter descoberto o pecado de um irmão, querer expor o irmão dessa forma. Entenda bem aonde eu quero chegar. Será que se você estivesse cometendo um pecado, será que se você estivesse aí com um problema, de repente você teve uma queda, será que você gostaria que alguém descobrisse e colocasse isso em público? Alguém mostrasse o seu pecado? Será que você gostaria que isso acontecesse com você? Eu fico às vezes pensando em que tipo de time alguns irmãos jogam. Se eles realmente jogam no time do evangelho ou se eles jogam no time daqueles que escandalizam o evangelho. Porque, pelo que eu entendo, você não é obrigado a concordar comigo, eu entendo o seguinte, que se um irmão foi pego em algum ato errado, ele deve ser chamado em particular, deve ser conversado com ele, deve-se conversar com ele, deve-se repreendê-lo. Em alguns casos, levar o caso à igreja, e se ele não ouvir a igreja vai tratar acerca do assunto com esse irmão que está num determinado delito, esse irmão que está num determinado pecado. Agora, qual o sentido, qual é a intenção de uma pessoa que se diz ser cristã, que se diz ser irmão, pegar o erro de alguém, de um irmão, e colocar isso em público? Ou ficar desejando, ficar atiçando para que isso seja colocado em público? Será que isso é correto? Será que isso é a maneira certa de agir? Eu fico pensando se essas mesmas pessoas que estão loucas, que estão doidas para colocar em público o suposto pecado do Samuel Mariano, se acontecesse com essas pessoas a mesma coisa. Se de repente alguém que esteja até me ouvindo, esteja cometendo algum tipo de pecado, que você sabe que se descobrir isso será uma grande vergonha, se você gostaria que isso fosse colocado a público. Então isso é um caso a pensar, é um caso a ser analisado. Então é uma questão maligna, existe algo maligno nessa questão aí. Eu lembro quando o apóstolo Paulo falou acerca dos problemas que ele havia passado, acerca dos desafios que ele atravessou no evangelho, e ele falou em uma determinada passagem sobre naufrágios, sobre jejuns, sobre que passou fome muitas vezes, em frio e nudez muitas vezes, e também falou que esteve entre os falsos irmãos. Bom, olhando para esse caso do Samuel Mariano, eu tenho a dizer uma coisa para você. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cristão é ele cair nas garras daquele que se diz ser cristão. Porque, na verdade, isso aí é algo que nós não podemos discutir, ou poderia dizer algo indiscutível. Tem muita gente que não está satisfeita com o sucesso do Samuel Mariano, tem pessoas que invejam o sucesso do camarada,
Tem pessoas que estão doidas para ver a queda do Samuel Mariano, inclusive eu poderia dizer que Satanás é uma das pessoas mais interessadas para isso. Paulo, você está defendendo o Samuel Mariano? Não, eu estou querendo dizer, eu estou discutindo aqui a atitude de uma pessoa que estou dizendo se realmente essa pessoa é cristã, ela ter acesso, vamos colocar essas supostas fotos do Samuel Mariano. Qual seria o dever de um cristão? Qual é o dever de um cristão quando vê um outro, quando pega outro em flagrante do pecado? Qual seria a atitude correta? É expor para as outras pessoas? É repassar? Eu não estou dizendo que você não tenha que passar. Entenda bem. Se você vê um irmão no erro, você tem que passar o caso, porém para as pessoas certas, a fim de que aquele irmão venha a ser confrontado, a fim de que ele venha a ser repreendido e por fim venha a ser restaurado. É essa que é a questão. Então, quero começar dizendo que se de fato o Samuel Mariano, ou melhor, começar dizendo, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, que se de fato Samuel Mariano cometeu um pecado, ele é digno de perdão como qualquer outros pastores que cometeram pecado. É claro que existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que pecam deliberadamente, existem aquelas pessoas que caíram, porém, independente da motivação que levou a pessoa ao pecado, a palavra é uma só. Então, a palavra diz que aquele que, dizendo ser irmão, for profano, for roubador, for prostituto, etc, etc, você não deve nem comer com ele. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala acerca disso. Então, essas aí são aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas voluntariamente vivem a vida totalmente como se fosse um mundano. E existem aquelas pessoas que realmente são cristãs, que realmente dão testemunho perante a família, perante a sociedade, porém houve uma queda, certo? Então são casos diferentes. Então eu quero deixar esse vídeo para que nós venhamos a meditar a respeito do assunto. Tem pessoas que estão doidas para que isso realmente seja uma verdade, tem pessoas que estão torcendo que isso seja uma verdade, enquanto existem outras pessoas que estão intercedendo pelo Samuel Mariano, orando pelo Samuel Mariano. Aí eu tenho uma observação a fazer. O que seria melhor? Que se de fato ele pecou, esse pecado viesse a público, ou se isso seria melhor, ou seria melhor que isso fosse levado à direção da igreja, o grupo de irmãos onde ele está inserido, para que o caso seja resolvido. Então, isso aqui é apenas uma pauta que eu deixei aqui nesse vídeo, uma opinião minha, tá bom? E os irmãos não precisam concordar comigo. Então, vamos interagir, vamos comentar a respeito desse assunto. Deixa aí o seu comentário. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos discutir sobre esse assunto da melhor maneira possível. Que nós devemos procurar resolver problemas e não gerar problemas maiores ainda, tá bom? Então deixa esse vídeo aqui para você, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.